Então vamos lá, minha gente, olá, como vocês estão? Muito bem, muito bem. Então, galera aí da Batavo, galera de Campos Lindo, vamos para a nossa aula, essa segunda aula do curso técnico em agricultura com a disciplina informática básica, tá? Então essa aula é uma aula gravada, tá? E aí nós falaremos hoje de uma ferramenta que é muito utilizada, principalmente na obtenção de números estatísticos, gráficos e tudo mais, que é o Excel, tá? Então com o Excel a gente faz muitas formulações, cria fórmulas, cria estatística, simula diversos tipos de valores, tá? Então a gente vai começar com essa aula aqui falando do seguinte: o nosso amiguinho Excel, como eu havia dito na aula inaugural, ele é um carinha que trabalha com células, né? O que são células? Células são esses retângulozinhos que vocês veem. A célula sempre será associada a uma letra com um número. Por exemplo, eu estou aqui na célula D5, tá? Então eu estou aqui na minha célula D5 e aí vamos começar a fazer algumas brincadeiras, né, com números, com tabelas, com gráficos, para que vocês possam entender como é o funcionamento, tá? Então a gente vai começar fazendo o seguinte, tá? Então eu vou criar uma tabela, por exemplo, uma tabela, e nessa tabela eu vou ter A, B e C, tá certo? Então nessa tabela aqui, eu vou criar aqui, por exemplo, três marcas, né? Três marcas, por exemplo, A, B e C. E estas marcas eu faria associação com outra grandeza, beleza? Então a gente vai trabalhar não só com números, mas também com outras grandezas. Então eu tenho aí, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então vamos trabalhar o seguinte, ó. Eu vou pegar arroz, tá? Trabalhar com esse exemplo. Vamos trabalhar com macarrão, tá certo? Vamos trabalhar com feijão. Vamos trabalhar com refrigerante, tá? O que mais que nós podemos trabalhar? Vamos trabalhar com um outro tipo de produto. Vamos trabalhar, nós temos 4 produtos, então vamos trabalhar com mais um produto. Vamos trabalhar com sabão, tá? Então ficou esta configuração. Veja que na palavra refrigerante ele ultrapassou aqui os limites da primeira letra aqui, tá? Então como que eu faço para que fique numa célula toda, né? Porque aqui, se eu conferir aqui, eu tenho refrigerante, ele está pegando parte da coluna B, parte da coluna A, tá? Então como eu posso fazer isso? Então, para que eu possa deixar ele numa coluna única, eu venho aqui, ó, nessa posição com o mouse, ó, veja que nesta área de trabalho, o mouse ele trabalha com uma cruzinha branca. Se eu me posicionar entre duas colunas, veja que agora eu tenho uma cruz um pouco diferente. Eu tenho cruz com setas para a direita e para a esquerda. E aí, quando acontece uma situação dessa, ó, que uma palavra está entre duas colunas, o que eu faço? Eu venho exatamente nessa posição aqui e dou um duplo clique. E aí o que acontece? A coluna onde eu iniciei a minha escrita, ela aumentará a sua largura, tá certo? Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer umas brincadeiras aqui, ó. Então eu quero pegar a coluna C, D e E quero deixá-las com uma largura de coluna
específica. Então o que eu faço? Ó, veja que se eu clico com o meu mouse nessa posição, agora veja que aparece uma seta para baixo, eu estou pegando toda a coluna C. Porém, quando eu quero pegar mais de uma coluna, eu vou precisar utilizar o meu teclado. E como eu fiz para selecionar duas colunas ao mesmo tempo? Então eu apertei a tecla do meu teclado aí, Ctrl, né? O Ctrl no teclado está abreviado. Ela está com a tecla CTRL, tá? CTRL. Então toda vez que eu for selecionar mais uma coluna, eu clico na tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse eu seleciono mais uma coluna. Digamos que agora eu quero tirar da minha seleção uma coluna D. É o mesmo processo. Olha lá. Vou lá e eu quero tirar a coluna D. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Seleciono uma célula. Aí eu venho aqui, ó. Aperto o Ctrl e aperto a coluna C e a coluna E. Vejam que eu deixei somente as colunas C e D selecionadas. A D não. Certo? Beleza? Eu vou selecionar aqui. Como que eu faço agora para mudar a largura da minha coluna? Quais são os parâmetros que eu posso utilizar? Veja, eu venho nesta posição e dou um clique com o meu botão esquerdo do mouse. Veja que quando eu clico, aparece a largura das minhas três colunas selecionadas, 8,43. Então eu quero aumentar a largura dessa coluna, das três selecionadas. Eu levo meu mouse para a direita. Se eu quiser estreitar minha coluna, levo o mouse para a esquerda, tá? Então, ó, vamos deixar com 14. Olha lá, certo? Então, a coluna D está com 14, tá certo? Coluna D com 14. Então, agora eu quero que as colunas C, D, E fique com 14. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Olha lá, vou mudar aqui para 14. Ó, vamos ver aqui. Vejam que a coluna D estava 14. Vamos ver se eu vou conseguir acertar 14. Somente a D está 14. Mas eu quero a C e a E também. O que eu faço? Vou selecionar aqui, ó. Ó, seleciona E, 14. Vejam que agora as três estão com 14, beleza? Um outro recurso muito utilizado no Excel é centralizar as informações. Então veja que eu tenho aqui A, B e C. Estão mais para o lado esquerdo. Então eu posso selecionar aqui por célula ou eu posso selecionar o conjunto, certo? E aonde que eu tenho essa opção? Bem aqui no meio, tá? Vou lá, seleciono. Então, vamos criar uma estatística aqui, lembrando que isso é um exemplo e os valores são fictícios, tá? Só que o número que eu for colocar aqui, eu já gostaria que ele ficasse com um valor monetário. O que é um valor monetário? Acrescentando a moeda corrente do Brasil, por exemplo. Então, o que eu faço? Veja só, essa célula está selecionada. Eu vou usar o botão esquerdo do mouse e vou selecionar este conjunto aqui de células, tá? E aí eu venho nesse recurso aqui, ó, de dinheiro, tá? Que é a parte contábil. Lembrem-se sempre do seguinte: quando eu passo o mouse próximo ao ícone que eu quero saber e eu posicionar o mouse de forma parada, ele me dará a informação sobre aquele ícone, tá? Então aqui já está numa condição monetária, não será só em números. Então aqui, por exemplo, eu boto aqui 9, ó, tá? Só o 9. Agora se eu colocar aqui 9, ó, ele já está na condição monetária do país corrente que é o Brasil. Tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, que o arroz é 9, para marcar A, eu vou mudar. Marcar A, 12, marca B,
15. Marca C, vou pôr 8. Tá? Macarrão 1,70. Que mais? Nós vamos colocar aí, ó. Ah, tem um detalhe. No teclado, ó. Olha só. O Excel, ele trabalha com vírgula, tá? Então, por exemplo, caso decimal, ele trabalha com vírgula. Se eu colocar 2,3, vejam como ficou a célula. Não apareceu a condição monetária. Então, eu preciso colocar vírgula, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, 2,7 e 3,95. Beleza? Feijão, vamos pôr aqui 6,99, 7,84 e 6,29. Beleza? Refrigerante vamos colocar 4,99, 6,99 e 12 reais. Tá? Beleza? Vamos colocar o outro item aqui, ó. Então, eu vou considerar o seguinte. Vou considerar aqui, por exemplo, 5,48. Vou colocar aqui um valor de 6,12. E aqui eu vou colocar 7,42. Beleza? Então, assim, para o nosso cálculo ficar melhor e o entendimento também, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer como se A, B e C fossem clientes, tá? Que aí acho que fica melhor, porque se eu colocar por marcas, aí fica um pouquinho estranho, né? Então a gente vai colocar por clientes, tá? Mas isso aí é só para um efeito didático aqui, tá? Então eu tenho o cliente A, B e C. Aí eu gostaria de saber o seguinte, olha, qual o valor que o cliente C, o cliente A, pagará por esses produtos? Então, para que eu possa fazer essa análise, eu preciso fazer a operação de soma, tá? De soma. Então, a operação de soma, né, seria uma relação matemática. Então, para que eu possa fazer a soma, né, eu tenho algumas relações de fórmulas que o nosso Excel já tem pré-estabelecida, tá? Então, veja. Para que eu possa fazer essa condição de soma, veja que ele tem aqui já a condição soma, tá? Se eu clicar aqui, ó, cliquei em soma, veja que ele já pega todos os itens relacionados àquela coluna e soma. E eu vou lá e dou Enter. Beleza? Tranquilo, né? O importante aqui é que nós saibamos o seguinte. Eu fiz a soma referente à coluna A. Se eu quiser ter a certeza desta operação, eu utilizo uma tecla no computador ou no notebook, é a F2. Então, o que eu faço? Quando eu aperto a tecla F2, ele vai me direcionar o comando que está sendo executado. Então, aqui é a soma, e ele está somando a coluna C aqui, ó, do cliente A. Veja que aparece um retângulo na cor azul, tá? E aí que eu gostaria de focar com você no seguinte, alguns comandinhos que nós precisamos tomar cuidado. Toda vez que eu for utilizar uma expressão matemática, eu preciso sempre trabalhar com a igualdade. Ou seja, quando eu for iniciar qualquer fórmula no Excel, eu preciso ter a igualdade iniciando, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, depois da igualdade, vem o nome da fórmula que eu vou trabalhar. Soma, por exemplo, entre outras que nós vamos navegar mais na frente, tá? Então eu tenho a igualdade lá, soma. O que ele vai somar? Ele vai somar a coluna C6, começa com C6 e vai até C11, que é essa aqui em branco. Tá? Então, uma coisa importante que para ficar claro para vocês é o seguinte: vejam que sempre estará associado letras e números, beleza?
como eu havia falado para vocês. Mas vamos começar a trabalhar um pouco melhor isso, tá? Então todo mundo conseguiu enxergar aqui, ó, eu estou somando a coluna de C6 a C11. Então aparece aqui, ó, os dois pontos aqui, é para mostrar que eu trabalharei com início e fim, beleza? Veja que quando eu seleciono na célula, isso em qualquer célula, aparece um quadradinho bem na pontinha aqui, ó, né? O que é isso? Isso é uma coisa chamada função de arraste, né? Então, por exemplo, eu vou efetuar a mesma operação matemática, porém na coluna D. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, tá vendo? Eu posiciono o mouse. Quando ficar esta cruz preta aqui, ó, o que eu faço? Eu clico e arrasto. Eu vou arrastar para onde? Para a direita. Por que é para a direita? Porque tem a coluna B ali, ó, é onde eu quero trabalhar. Mas eu consigo prolongar mais? Consegue. Eu venho para a coluna próxima, que é aqui a coluna E, ou cliente C. Veja que ele somou referente às colunas. Como é que você sabe se está certo? Clica nessa célula e F2. Lá aparece a soma referente a esta coluna. Beleza? Tranquilo? E isso serve para a próxima coluna, tá? Tranquilo, né? Veja que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Então, gravem esses números aqui que foram somados, ó, 3865, 3766, tá? Então, o que eu vou fazer? Veja, eu vou nessa primeira referência nossa aqui, ó. Veja que aqui aparece a soma e aqui é a função, ou seja, a fórmula utilizada aparece aqui em cima também, tá? Então vamos focar nessa região aqui. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar entre as letras esse carinha aqui, ó, o cifrão, né? O cifrão, que é aquele S cortado com uma linha vertical. Só que eu vou colocar o cifrão, veja, nesta posição, ou seja, antes da letra, tá? Então veja, ó, vamos lá. Eu coloquei o S cifrão antes da letra C, 6, e aqui antes da letra C, 11, tá? E eu vou dar um Enter. Aí você vai falar, mas não mudou nada, continua com o mesmo valor. Tá bom, vamos olhar esses dois valores aqui, ó, e ver qual vai ser o comportamento. Vamos lá? Então, ó, vou fazer o clique e eu arrasto. Veja só que houve mudança. O que mudou? Vamos lá, F2. Olha só, quando eu faço essa sequência, o que acontece? Veja que a minha soma da primeira coluna aqui, ó, do cliente A, é como se ela ficasse travada. Ela travou naquela coluna. Então veja que quando eu utilizo esse recurso do S cifrão e preciso, por exemplo, travar uma coluna, então eu quero só fazer uma operação em uma coluna ou em uma tabela, tá? Então, se eu estou falando de uma coluna, eu posso falar de uma tabela. Então, é como ao colocar o S cifrão nesta posição que vocês estão vendo, eu travo a minha coluna ou tabela, tá? Vamos fazer uma outra simulaçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, agora depois da letra, certo? Vamos fazer aqui, ó, nesse primeiro, né? Vou fazer nesse primeiro aqui, ó. Então veja que eu venho aqui em cima e vou colocar nessa posição e nesta posição. Beleza? Dou Enter e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, nada. Por quê? A tabela continua travada, tá? A tabela continua travada. Beleza? Muito bem. Então vamos mudar um pouquinho para ver se talvez muda alguma condição. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o S cifrão somente nessa posição, ou seja, antes da letra C6. C e o número 6, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se vai acontecer alguma coisa, se não vai, se vai mudar. Olha, mudou.
Mudou. Vamos ver o que aconteceu? Vamos conferir para ver o que é que aconteceu. Então vamos lá. Vamos ver aqui a situação aqui, ó. Então, vamos ver aqui, beleza. Agora aqui, ó, veja que aqui mudou. Olha assim, olha lá. Ele pegou, ele travou somente o C6. Veja, ele travou somente o C6 e começou a fazer a soma normal. Vamos ver? Olha lá. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso significa o quê? Quando eu coloco o S cifrão somente antes da primeira letra, o que acontece? Ele soma as duas colunas. Entenderam? Então vamos lá. Então se eu colocar o S cifrão na primeira letra antes, na primeira letra antes dela e na segunda letra antes dela, eu vou travar a tabela ou a coluna toda, certo? Agora se eu for colocar somente antes da primeira letra aqui, ó, que é a C6, que é a célula, né? C6 essa aqui. Veja que ele pega tudo. E aí o próximo aqui, ó, vamos ver como é que fica o próximo, olha lá. É como se eu somasse tudo de tudo, certo? Então veja que numa operação de soma, pode parecer assim, ah, vou só somar. Mas às vezes você quer fazer só uma soma de uma coluna, ou você quer fazer só uma soma de uma tabela, certo? Então assim, existem regras que devem ser observadas, tá? Beleza? Então vamos fazer agora o seguinte, ó. Eu vou tirar daqui e vou colocar nessa primeira. Vamos ver se vai mudar alguma coisa? Não mudou nada, certo? Não mudou nada. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar de uma outra maneira. Eu coloquei antes, né? E se eu colocar somente depois? Olha, dessa posição. Então se eu coloco o S cifrão depois da letra, ou seja, entre a letra e o número, será que vai mudar alguma coisa? Será que não? Vamos ver. Mudou. Olha só que interessante, mudou. Vamos ver o que mudou? Vamos entender. Vamos ver assim, ó. Quando eu coloco somente um S cifrão entre a letra e o número, veja que ele agora só fará a soma da coluna referente. Então aqui, por exemplo, se eu tenho a soma referente à coluna D, ele fará a soma dessa coluna. Aqui, se eu estou na coluna E, ele fará somente a soma da coluna E. Olha só que interessante. Olha só que interessante, né? Então, são essas brincadeiras que nós podemos trabalhar. Vamos pensar numa outra relação, continuando nesta parte de soma. Então aqui, galera, ó, tem a soma simples, né? Como que seria a soma simples? Se eu não quero usar a função, eu venho aqui, boto sinal de igual e seleciono as células aqui, põe a operação matemática que eu quero, aqui e aqui. Ele vai somar, beleza? Olha lá, ele soma. Veja que agora, como eu não estou trabalhando com uma fórmula específica, mas com células independentes, ele muda a coloração, ó, azul, verde e lilás, tá? Ah, mas eu quero somar, fazer com esse mesmo processo para as outras linhas. Agora eu estou somando a linha. Então o que eu faço aqui, ó lá, ó. Veja que eu estou somando as linhas. Mas vamos fazer uma outra brincadeira? Vamos começar a brincar um pouquinho com essas relações matemáticas e funções. Então eu venho aqui, ó, nessa parte de página inicial, venho aqui mais funções, tá certo? Ó, mais funções. E vou utilizar uma outra recurso, soma C. Mas antes, porém, vamos lá, vamos ver se está todo mundo aqui sintonizado nessa relação. Então aqui, ó, primeira regrinha dentro do Excel é soma, tá?
Então a gente aprendeu a fazer o que? Só para recapitular, né? Aprendemos a fazer uma soma de coluna, certo? Aprendemos começar a utilizar o S-cifrão, aonde travamos uma coluna, certo? Travamos uma coluna, vimos as formas de travar a coluna, e aí depois vimos como poderíamos somar a linha, né? Só que aí sem formulação. Beleza até aí? Tranquilo? Tá? Então, para o vídeo não ficar muito pesado e vocês também não se cansarem com um monte de coisa num vídeo só, então esse é o primeiro vídeo relacionado a soma. Beleza? É só somar. Daqui a pouco a gente vai ver outros atributos de soma. Tá? Então, esse aqui é o primeiro vídeo inicial de soma. A gente vai terminando por aqui. Beleza? Daqui a pouco eu solto mais um. Fui!